Os alemães estão fartos disso. A nova geração que está a surgir está cansada disso. A alternativa para a Alemanha está cansada disso. E esta aliança atlântica não tem proporcionado segurança à Alemanha. Arrastou a Alemanha para uma confrontação com a Rússia que a maioria dos alemães não deseja. Portanto, a Alemanha irá retirar-se da União Europeia e também da NATO. Quando tal ocorrer, será o término da NATO e da União Europeia, pois a única maneira de estas organizações existirem é com a Alemanha como o pilar central, a pedra angular e a estrutura fundamental. Assim que os alemães disserem basta e saírem, acabou. E é para aí que nos dirigimos. Portanto, toda esta guerra na Ucrânia, que foi lançada para destruir a Rússia, esteve sempre ligada a essa ideia. E isto remonta à Casa Branca em 2020, quando eu estava lá e escrevi um documento sobre isso, que foi entregue ao presidente, e ele, acho que nem conseguia imaginar, mas era um argumento contra a perturbação das relações com a Alemanha por causa do gasoduto Nord Stream 2. E tentei delinear os centenas de anos de relações muito lucrativas e produtivas entre a Rússia e os povos de língua alemã, baseadas numa troca de mercadorias, relações comerciais, e as elites davam-se realmente muito bem. Se olharmos para os últimos 300 ou 400 anos de história entre a Alemanha e a Rússia, as duas guerras mundiais são anomalias. Nunca deviam ter ocorrido. E realmente ocorreram. É trágico que tenham ocorrido, mas acho que tanto os alemães quanto os russos concluíram que isto não deve repetir-se. E a Alemanha deixará a Aliança Atlântica e sairá da UE por estas mesmas razões. E todos os neocons que fizeram tudo o que puderam para promover a morte, a destruição e a guerra na Europa de Leste e em todo o continente são as mesmas pessoas que impulsionaram estas migrações, fortemente financiadas por pessoas como Soros e outros que não viam a hora de empurrar milhões e milhões de pessoas para a Europa, que não são europeias, nunca serão europeias, não podem tornar-se europeias e não querem ser europeias. Eles vão ficar por aí e depois começar a dizer que os alemães são maus. Estão de volta a fazer o mesmo de novo. São maus porque estão a traçar o seu próprio caminho. Eles decidiram sobre o próprio futuro. É um monte de disparates. Não há um renascimento nazi lá, nem nunca haverá um no meu julgamento. Mas o que se vê no leste da Ucrânia, por alguma razão, esses mesmos neocons estão contentes em ver esses soldados ucranianos ostentarem emblemas da SS na sua guerra com a Rússia, o que não faz sentido nenhuma. Sim, isso é algo que não teve muita atenção, teve um pouco de cobertura na imprensa, mas a importância parece ter passado despercebida pelas pessoas, acho que porque elas pensam, não posso reconhecer isso, porque então significaria que não podemos apoiar Zelensky, já que ele parece estar de acordo com isso. Vou dizer-lhe uma pessoa que não concorda com isso. Voltando à entrevista com Viktor Orbán, ele foi questionado sobre as hipóteses do exército ucraniano com ou sem as SS. O quê? Sim. Agora, obviamente, essa questão da corrupção explodiu desde que ele fez aqueles comentários que mencionaste no início. Um dos homens de confiança de Zelensky foi apanhado e agora está escondido em algum lugar. E ainda é bastante, ele encontra-se atualmente em Israel, juntamente com outro indivíduo. Ambos escaparam para Israel. Estarão em segurança lá. Por enquanto. Contudo, se Zelensky cair, não está claro por quanto tempo continuarão a protegê-lo. Ouça, eu acredito, eu estou convencido que eles estarão em segurança. Recorda-se daquele cavalheiro que é pedófilo e foi capturado em Las Vegas? Não consigo recordar-me do nome dele neste momento, mas, ao que parece, ele era cidadão israelita e foi prontamente levado para Israel, onde está em segurança e nunca será extraditado. Não, eu acho que o Estado judeu continuará a ser um refúgio para os judeus, não importa o que façam em qualquer lugar do mundo. E isso é verdade para os dois cavalheiros cujos nomes me escapam. Acho que é Mindich ou algo assim. Sim, Mindich, sim. E o outro, não me lembro do nome, mas sabe, talvez o Zelensky também desista e vá para lá. Bem, sim, porque eu ia dizer, e estou a falar com algumas pessoas que estão no terreno em Kiev ou têm acesso lá e estão a dizer que ele está literalmente em risco. Isto pode derrubá-lo quando mais nada o fizer. Portanto, aparentemente ele não está tão seguro como muitos no Ocidente podem pensar, mesmo com todos estes anúncios. Bem, muitas pessoas têm esperado que ele seja submetido ao tratamento Mussolini, que ainda pode vir a acontecer. Quem sabe ele está distante da sua própria população.
O que ninguém aqui no Ocidente é informado, e só podes ouvir isto de pessoas que estão no terreno lá, ou na Polônia, ou na Rússia. Há alguns alemães que te dirão isto. Acredito que um deles possui o nome de Baba. É um jornalista alemão que eu ouvi, e ele mencionou exatamente a mesma coisa. A população virou-se decisivamente contra esta guerra com a Rússia. Eles sabem que isto tem de acabar antes que não reste nada. Quero dizer, é para aí que eles estão a caminhar agora. E a outra questão é que os ucranianos que vivem na parte ocidental da Ucrânia também estão a começar a perceber que, gostemos ou não, o governo que emergir após esta guerra em Kiev deve ser amigável com a Rússia. Se não for assim, os russos marcharão até onde estamos, mesmo até a fronteira com a Polônia, se necessário, para assegurar o seu país. Nunca reconhecemos os legítimos interesses de segurança nacional da Rússia na Polônia, ou, desculpe, na Ucrânia, nunca o fizemos. E não parece que compreendamos, como resultado, somos mais responsáveis do que qualquer outro por este derramamento de sangue. Sabe, se houvesse um pingo de humanitarismo no corpo de Donald Trump com base no que aconteceu até agora, ele faria. Ele baixaria o martelo e afirmaria: Senhor Zelensky, isto está terminado, está fora. No entanto, tenho a forte suspeita de que os mesmos bilionários que estão a tomar as decisões em Washington no que diz respeito à política em relação ao Médio Oriente e ao Irão também estão a tomar as decisões na Ucrânia. E estes bilionários decidiram que querem Zelensky lá e querem continuar a fazer tudo o que puderem para prejudicar a Rússia. Esse é o seu plano. Isso não é uma agenda americana. Sim, é o que os bilionários querem. E acho que mais pessoas estão a perceber que são os bilionários que estão realmente no comando. Sabe, eles possuem a Câmara, possuem o Senado, possuem a Casa Branca. Quero dizer, é complicado argumentar isso quando se vê os fundamentos e os factos no terreno. Aparentemente não tens Viktor Orbán ou Robert Fico, Eslováquia. E é por isso que dizem, bem, o que é evidente no terreno quando muitos destes outros não ouvem. Nos últimos minutos, mencionou o presidente Trump, no tempo que nos resta, quero olhar para algumas outras coisas que estão realmente a acontecer no nosso próprio hemisfério. E enquanto procuramos encerrar o conflito entre a Rússia e a Ucrânia e prevenir outros, o presidente Trump fez algumas declarações bastante peculiares, diria eu, em relação tanto ao México como à Venezuela simultaneamente. E pode também incluir a Colômbia nisso, que acho que não são úteis para a segurança nacional americana. Aqui está o que Trump disse quando questionado sobre o potencial de ação militar ativa dentro do México. Ok, antes de mais, apenas algumas questões factuais. Quando ele disse que as vias navegáveis foram cortadas em 85%, isso é um disparate. Primeiro, todos esses barcos que atacamos estão em áreas sem alcance para chegar aos EUA. E depois a outra coisa que ele mencionou sobre, sabe, todas estas drogas a entrarem, é aí que está. Bem, ouça, a maioria, e quero dizer a maioria das drogas que entram são através dos sistemas portuários. Cerca de 80% vem de cidadãos americanos, não de venezuelanos ou barcos de droga. Isso é uma fração pequena. Nem é a Venezuela, eles estão bem abaixo na lista. Mesmo pelo México, etc. Os factos dele estão errados. E ainda assim ele fala sobre entrar no México porque, por assim dizer, sabe onde estão as portas da frente. O que acha disso? Bem, realizei algum trabalho, acredito que isto tenha ocorrido há aproximadamente 14 anos, na Força Tarefa Interagências Conjunta Sul, situada em Key West. É uma organização ótima, pelo menos da última vez que estive lá, achei que faziam um excelente trabalho. E tinham a integração da Guarda Costeira do SEAL, das alfândegas, da Agência de Combate às Drogas e até da Marinha. A maior ameaça com a qual estavam a lidar naquela época eram os semissubmersíveis. Um semissubmersível é como se fosse, não é exatamente um submarino, mas possui uma pequena torre no topo do que aparenta ser um submarino que se projeta através da água, de forma a ter quase nenhuma assinatura de radar. Em resumo, se tentar rastreá-lo, está tão baixo e quase todo submerso que não consegue rastreá-lo eficazmente. E a maioria destes veio da Colômbia pelo lado do Pacífico. A razão. E às vezes eles saíam pelo lado do Caribe, mas do lado do Caribe tem-se essencialmente uma plataforma continental que se estende ao longo da costa mexicana. Tem cerca de 18 metros de profundidade, por isso é muito raso, o que tem as suas vantagens.
Mas no Pacífico, em vez de seguirem a costa até a Califórnia e depois entregarem as drogas, como mencionou, em locais como San Diego, São Francisco, Long Beach, Los Angeles, eles afastavam-se para o mar num azimuth e, uma vez fora da costa, a cerca de 30 milhas, 40 milhas, 50 milhas, ou o que fosse no Pacífico, eram encontrados por barcos de apoio, ou seja, embarcações que os reabasteciam com o que precisassem em termos de combustível, água ou comida, e depois seguiam em direção à costa para os seus destinos nos portos ou nas linhas costeiras, estuários. Isso continua há quanto tempo? Não sei. Estou um pouco desligado disso agora. Mas estavam a fazer um excelente trabalho a seguir isto. E houve uma ocasião em que não só seguiram este semi-submersível em particular a partir do ar, e a guarda costeira tinha-o sob controle, como também tinham um submarino de ataque nuclear da Marinha dos Estados Unidos, que literalmente surgiu mesmo atrás do semi-submersível. Chama a sua atenção. Porque conseguiam rastreá-los muito bem. A razão pela qual isso era importante é que a maioria destas coisas, quando percebem que estão prestes a ser capturadas ou que poderiam ser, afundam-se e têm equipamento de segurança que colocam e saltam para a água para tentar afundá-las. Gostamos de apanhar esses navios porque o que se descobre é que eles têm tecnologia brilhante em termos de GPS, equipamentos de navegação e equipamentos de vigilância, entre outros. Este é um investimento de alta tecnologia numa forma de entregar drogas. Portanto, tens razão, Dan. Ele está a dizer que isso não é realmente verdade. Gostaria que fosse verdade, mas não é. A Guarda Costeira está extremamente subfinanciada. Sempre fui um grande defensor da Guarda Costeira. Gostaria de ver a Guarda Costeira integrada na Marinha e alterar as leis necessárias. Não precisamos de todas estas pequenas entidades separadas. Não precisamos do DHS. É um pesadelo burocrático e desperdício de dinheiro. Apenas a minha opinião. De qualquer forma, dito isto, a maneira de lidar com o problema das drogas de forma decisiva é aqui em casa. E como já referi várias vezes, o que precisamos fazer é criar algumas leis, novas leis, que digam que, se fores apanhado a traficar mulheres e crianças, sabes, tráfico humano, se fores apanhado a traficar drogas dentro dos Estados Unidos e depois fores julgado num tribunal e considerado culpado, a pena é a morte. Devemos executar essas pessoas. Oh, não queremos fazer isso. Isso é tão desumano. Bem, tenho novidades para si. Pode ser desumano, mas o dano que essas pessoas causam dentro do nosso país é muitas vezes pior do que simplesmente executá-las. Todos com quem falei nas forças da lei, seja patrulha fronteiriça, xerifes ou polícia local, dizem a mesma coisa. Se fizessem isso, tudo pararia. Sabe, quer realmente ser capturado com drogas e crianças que está a traficar e depois julgado num tribunal sabendo que, se for considerado culpado, o que é uma probabilidade muito alta nessa fase, será executado? Vai continuar a fazer isto? A resposta é não. Portanto, não se pode pagar dinheiro suficiente às pessoas para que aceitem uma execução quase certa. Por isso, precisamos fazer isso aqui. Outra questão é que tudo aqui nos Estados Unidos está ligado aos cartéis no México em termos de tráfico de drogas e tráfico humano. Agora ganham mais com o tráfico humano do que com drogas. E estas redes movem-se por todos os Estados Unidos continentais. Além disso, enfrentamos um problema que vem do Canadá. Embora seja uma questão distinta, está ligada a esta situação. No entanto, a maioria vem sinceramente do México, seja por via marítima ou terrestre. Se começar a atacar alvos dentro do México, sem antes desmantelar as redes aqui nos Estados Unidos, enfrentará um conflito interno nos Estados Unidos enquanto tenta travar uma guerra contra os chamados cartéis mexicanos. Nunca houve uma compreensão estratégica do que tem de ser feito primeiro. Sabe, qual fase tem de ser? Em primeiro lugar, ainda temos mais de 50 milhões de pessoas neste país que não estão aqui legalmente, que não nasceram aqui. Tivemos o presidente Trump que disse: vou reuni-los e mandá-los para casa. O que aconteceu? Não muito. Não existe uma estratégia definida. Não há estratégia.
E nunca houve um esforço da Casa Branca, do mais alto nível, para explicar ao povo americano: é assim que isto se apresenta. Aqui está o mapa. Isto é o que nos fazem. Esta é a tragédia no nosso país. Estas são as razões pelas quais estou pronto para agir agora. Todos estavam preocupados com os cortes no SAP. Antes falávamos de vales de comida, agora é sobre SAP. E disseram: bem, isto é desumano. Bem, eu concordo com isso. Mas quantas das pessoas neste programa são ilegais? Quero dizer, quantas pessoas estão a beneficiar de cuidados de saúde gratuitos, comida gratuita, habitação gratuita, isto gratuito, aquilo gratuito, que nem sequer estão legalmente nos Estados Unidos, que entraram com este enorme influxo sob a administração de Joe Biden? Estas questões precisam ser tratadas, isso importa. É uma questão de vida ou morte para a nossa sociedade. Não é o que está a acontecer na Bacia do Caribe, nem o que se passa na Europa de Leste ou no Médio Oriente. Certo. E o verdadeiro problema que tenho é que esta administração, como disseste, não tem estratégia, não há estratégia para nada. São apenas ações que estão desligadas de qualquer estratégia. Na minha opinião, muitas vezes, se não mesmo na maioria das vezes, é pior do que não fazer nada, porque se tomam medidas a meio gás que apenas provocam uma resposta, etc. Infelizmente, ainda não estamos totalmente fora de perigo, mesmo ao sul da nossa fronteira com o México, pois agora existem evidências crescentes de que pode haver uma intervenção contra a Venezuela. A seguir. Acho que foi há apenas alguns dias que o secretário de Estado, Marco Rubio, anunciou que basicamente havia um ultimato a ser apresentado até 24 de novembro. Pode colocar em ecrã completo? Não esse, o outro, o do Estado. Isso mesmo. Designaram o Cartel de Las Solas como uma organização terrorista estrangeira, e isso entra em vigor a 24 de novembro. Com sede na Venezuela, o Cartel de Las Solas é liderado por Nicolás Maduro, afirmamos, e outros indivíduos de alto escalão do regime ilegítimo de Maduro que corromperam as forças armadas, a inteligência, a legislatura e o sistema judiciário da Venezuela. Há muitas provas, Doug, de que isto está basicamente a dizer a Maduro que ou ele sai do país voluntariamente ou nós vamos buscá-lo. E todas as apostas estão canceladas a partir de 24 de novembro. Isso não passa despercebido a líder da oposição venezuelana Machado, que afirma que o longo e violento abuso de poder do regime está a terminar. Uma nova Venezuela está a emergir das cinzas, renovada em espírito e unida em propósito, como uma fênix destemida, renascida, feroz, radiante e imparável. E, na verdade, participei num programa da Newsmax esta manhã, onde relataram, pouco antes de eu entrar, que ela também menciona que sente que um ataque dos Estados Unidos é iminente. E hoje é dia 18, o dia 24 está a aproximar-se rapidamente. Como vê isto? Bem, acho que alguma da sua retórica é muito reminiscentemente do que ouvimos de Guaidó. Ele foi o seu antecessor, a escolha da CIA para liderar a Venezuela. Essa tentativa específica de golpe não se desenrolou como planeado. Acho que alguém chamou isso de Baía dos Leitõezinhos porque simplesmente não foi a lado nenhum. E houve outras tentativas de remover Hugo Chávez e assim por diante. Machado está a dizer todas as coisas certas na esperança de ser instalada no poder. E penso que há um reconhecimento de que, se se quer uma mudança fundamental, o que pensamos ser do nosso interesse na Venezuela, isso significa que é necessário remover o governo. A única forma de remover o governo é com intervenção militar. Agora, esta potencial intervenção militar, como é denominada, Operação Lança do Sul. Lança do Sul, acho que é, algo assim. Redesignarei isso como Operação Autossodomização do Sul, pois absolutamente nada de positivo, nada de benéfico resultará desta intervenção. Este é um país vasto, possui milhões, cerca de 30 milhões de habitantes. Não acredito que a grande maioria das pessoas lá embaixo se vá levantar em apoio e aplaudir-nos enquanto intervimos no país para instalar Machado. Simplesmente não vejo isso acontecer. A CIA é eficaz nas suas revoluções coloridas. Teve sucessos, mas não vejo isso a ocorrer na Venezuela. Vejo coisas piores a saírem de lá. E sabes, Doug, gostaria de acrescentar que algumas das informações que chegam da Venezuela indicam que não há muito apoio popular para ela, pois estavam a afirmar todas essas coisas, como o renascimento da Fênix e esse tipo de ideias.
mas disseram que já ouviram isso muitas vezes antes do povo. E nunca se concretiza, apenas troca um mau regime por outro. Não acho que muitos tenham grandes expectativas de que ela vá ser diferente. Mesmo que a coloquemos no poder, não sei se será melhor, a menos que, e diga-me o que pensa, estejamos apenas a colocá-la lá para ter acesso aos recursos naturais, o ouro, o petróleo e outras capacidades que eles têm, e ela será apenas uma submissa disposta. O que acha? Bem, não, acho que essa é a ideia. Há pessoas a tentar perceber se é possível entrar na Venezuela, instalar um governo amigável, como se pode colateralizar os recursos lá, o petróleo, o gás, as minas de ouro, as minas de esmeraldas, o lítio e outros minerais raros, o que significa que o lugar está repleto de todas estas riquezas. Atualmente, temos conhecimento de que o embaixador Greenwald esteve envolvido em negociações com o governo de Maduro e ele regressou com o que era um acordo extremamente lucrativo que nos teria proporcionado, por assim dizer, uma posição bastante forte nas indústrias de petróleo e gás, assim como em outras áreas. O presidente Trump, aparentemente sob a orientação do secretário de Estado, Marco Rubio, tomou a decisão de rejeitar essa proposta. Agora disseram-me que ele pode estar a reconsiderar. Não sei. Não me importa quão embaraçoso possa ser para ele parecer tolo depois de ter gasto todo esse dinheiro e reunido todas estas forças para depois dar meia volta e dizer: vamos aceitar o acordo. Sou totalmente a favor das palavras de Shakespeare, aceitar o acordo. Devemos aceitar o acordo. Esqueça essa guerra. É perda de tempo, dinheiro e recursos. Então, não sei o que vai acontecer. Poderia ser outro evento semelhante ao que aconteceu com os iranianos, onde estávamos a falar com eles no Catar e, de repente, no meio das discussões, os israelitas lançaram os seus ataques e nós sabíamos disso. Sabíamos o que acontecia. Por isso, já não temos credibilidade na região nem no mundo. Ninguém acredita em nós. Espero que isso não esteja a acontecer agora com a Venezuela, mas seria bom se aceitássemos o acordo. Vamos fazer uma pausa por um momento. Tens um mapa da Venezuela para mostrar? Sim, acho. Se tiveres algo à mão, isso é ótimo. Se conseguires mostrar, o Gary vai fazê-lo. Bem, se você simplesmente abrir o mapa e mostrar às pessoas a linha costeira e onde está localizado o Aeroporto Internacional de Bolívar, que está situado bastante próximo da costa, não seria complicado de capturar. Isso poderia ser capturado de forma rápida. Na verdade, sabe, 2 ou 3 mil fuzileiros navais poderiam facilmente capturá-lo. Caracas está um pouco para o interior a partir desse ponto. E Caracas é um lugar estranho porque está situada numa espécie de bacia rodeada por montanhas. E para conseguir entrar lá é necessário atravessar túneis que passam pelas montanhas. E é complicado usar o aeroporto em Caracas, pois a pista de aterragem é bem curta. Não me recordo de quantos milhares de pés, mas com certeza não chega a 4 mil. Acho que o que estou a tentar dizer é bem pode. Pode tomar o aeroporto internacional na costa. Provavelmente poderia tomar outros aeródromos no país, mas depois tem de entrar em Caracas. Como é que se entra lá? E se as vias de acesso óbvias, como esses túneis, estiverem bloqueadas e tiver de subir colinas e montanhas para conseguir entrar? Onde está a defesa aérea e antimíssil? Como pode ter a certeza de que eliminou a maioria antes de levantar tropas? Vai transportá-los em aeronaves dos anos 60, acompanhadas por helicópteros de cor preta, não Black Hawks, mas helicópteros do tipo Apache? Para onde estás a dirigir-te? O que planeias fazer? Vais voar? Creio que temos aproximadamente 17 mil tropas atualmente em Porto Rico. Vai transportar essas tropas para lá, aterrissá-las e depois, de alguma forma, transportá-las? Ou vai lançá-las de paraquedas? Sabe, lançar tropas de paraquedas é uma operação muito, muito perigosa. Sabe, há uma razão pela qual ninguém faz isso mais. As operações aerotransportadas na Segunda Guerra foram fracassos. Acabam com muitas pessoas no terreno a vaguear, a tentar perceber quem está onde, quem faz o que a quem, e depois precisam de poder de fogo, de proteção. Tem de os sustentar. Quero dizer, é uma confusão. Eu não sei quais são os planos. Não sei o que as pessoas estão a pensar. Tudo o que estou a tentar salientar é que isto é uma situação muito mais desafiadora do que as pessoas pensam.
porque ouço repetidamente de todos os IWA, como no caso do Panamá. Ora, veja só. Depois observe a Venezuela. A Venezuela possui uma extensão comparável ao tamanho combinado da França, Alemanha, Áustria e Suíça, aproximadamente o mesmo que o Panamá. O Panamá é um lugar insignificante e temos uma presença histórica muito mais longa no Panamá. Conhecíamos todos os principais atores. Foi uma operação muito diferente. Isso não é o caso na Venezuela. E, novamente, como já disse antes, preocupa-me que isto possa tornar-se um ponto de união que mobilize pessoas em toda a América Latina contra nós. E tem uma fronteira de 1.780 milhas com o Brasil, uma fronteira de aproximadamente 1.780 milhas com a Colômbia e todo tipo de paramilitares, guerrilhas e mercenários, e sabe-se lá o que mais pode entrar nesse país com o único objetivo de nos causar dano porque temos tropas no terreno. Por outras palavras, não há nada de muito limpo nisto. Não existe qualquer promessa de que isto será algo simples ou breve de qualquer maneira. Espero que as pessoas reconsiderem a sabedoria de fazer isto. Simplesmente não vejo muito de bom a vir disso. Certamente defendo a mesma coisa que disseste sobre aceitar o acordo. Isso é o melhor para os Estados Unidos. E eu apenas espero que o presidente Trump não ouça o secretário de guerra Pete Hegseth, que me parece alguém que aprecia o seu título de secretário de guerra e que parece realmente interessado em recorrer a conflitos militares. Espero que ele não seja destacado para esta missão, especialmente. Mas teremos o secretário de Estado que detém um grande poder neste momento. Ele é tanto o conselheiro de segurança nacional como o secretário de Estado. Sim, e ele parece definitivamente muito interessado nas ações lá pelo Sul também. Mas nós, bem, esperamos que não. Nenhum deles tem êxito. Podemos aceitar o acordo que surgir, pois seria melhor para os INEWA. Se realmente estamos focados em América primeiro, esse é o melhor caminho para conseguir isso. E, como sempre, agradecemos muito a sua presença e por apontar essas questões e nos informar sobre os potenciais riscos e consequências de fazer as coisas de maneira diferente, assim como a verdade que nos fornece sobre o que realmente está a acontecer. Muito obrigado por ter vindo. Muito obrigado.